versículo 1 até o versículo 21 de Daniel. Daniel, capítulo 1, isso, está melhorando agora, glória a Deus. Daniel, capítulo 1, do 1 ao 21. Irmãos, esse profeta, o profeta Daniel, tem uma importância muito grande no Antigo Testamento. Ele viveu 600 anos antes do nosso Senhor Jesus Cristo. Daniel é o profeta que teve um ministério muito extenso. Ele trabalhou e ministrou, profetizou no povo de Israel durante 70 anos. Daniel foi escolhido por Deus para profetizar durante o cativeiro babilônico. Daniel viu o cativeiro babilônico e viu o império babilônico comandado por Nabucodonosor, comandado por Nabonido, depois por Belsazar. E Daniel também contemplou, ele foi uma testemunha ocular da transferência de império, do babilônico para o império persa. Daniel foi levado cativo para a Babilônia por volta do ano 606 a.C. Foi o profeta que anunciou o cativeiro, o profeta que viveu o cativeiro, e o profeta também que anunciou, um dos que anunciaram a vinda do Messias a essa terra. Daniel também profetizou o fim dos tempos. Se você quiser aprender sobre o Apocalipse, você também pode ir ao livro de Daniel, porque em Daniel nós temos muita base para o livro de Apocalipse. Daniel, no capítulo 1, está chegando junto com os seus amigos Ananias, Misael e Azarias, lá na Babilônia como cativo, como prisioneiro do Império Babilônico. O capítulo 1 mostra para nós exatamente este momento. No versículo 1 a Bíblia diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Só até aqui. Perceba comigo, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, dentro da história, nós estamos falando de 606 a.C., a Escritura está mostrando para nós que o Império Babilônico invade Jerusalém, cerca Jerusalém, depois invade Jerusalém. E o texto não está dizendo que isso veio de Satanás. O texto não está dizendo que isso veio dos demônios. O texto está dizendo: o Senhor lhe entregou Jerusalém nas mãos do imperador Nabucodonosor. O texto está mostrando para nós que isso veio da parte de Deus. Uma permissão da parte de Deus. Por quê, meus irmãos? Um grande pecado do Reino do Sul, dentre vários, foi a idolatria. Os judeus, o Reino do Sul, nós sabemos que depois de Salomão, Israel é dividido em dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Sul, assim como o Reino do Norte, foi um reino extremamente idólatra, que esquecia do Deus de Abraão, Isaac e Jacó por muitas vezes na história, que abandonava a aliança de Deus com o povo por muitas vezes na história. E este povo agora, 600 anos antes de Cristo, está sofrendo o juízo de Deus. Jerusalém sitiada, cercada e depois invadida por causa de seus próprios pecados, como um juízo de Deus àquele povo. Irmãos, presta atenção. A Bíblia diz em Romanos 11, considerai a bondade de Deus. Mas no mesmo versículo a Bíblia diz, considerai a severidade de Deus. A Bíblia mostra que Deus é amor, gracioso, misericordioso, isso é um fato. Mas a Bíblia mostra para nós também que Deus é um justo juiz. A Escritura mostra para nós um Deus que é correto, santo em todas as suas ações. E este Deus que é correto e santo em todas as suas ações, a Escritura diz que ele corrige o filho que ama. Agora, 600 anos antes de Cristo, chegou o momento de Jerusalém sofrer um juízo de Deus. E Deus escolhe a Babilônia para invadir Jerusalém e levar homens cativos daquele lugar para a Babilônia como juízo de Deus. 606 a.C. O primeiro
a primeira invasão babilônica. Leva homens para a Babilônia, dentre eles Daniel. No ano 597 a.C., a segunda invasão, e mais homens são levados para a Babilônia, dentre eles o profeta Ezequiel. No ano 586 a.C., a terceira e última invasão babilônica. Leva-se mais homens cativos, destrói toda a cidade e destrói o templo de Jerusalém. É essa época, é nesse momento que esse texto está sendo narrado para nós. Agora perceba, irmãos, a continuação do versículo 2. Diz que os utensílios do templo de Israel foram levados para a Babilônia, para que agora esses utensílios fossem usados para adoração a deuses pagãos. Dentre eles, um deus chamado Bel, dentre eles, um deus chamado Marduk. Vários deuses da Babilônia agora estão sendo adorados, mas adorados através de utensílios que outrora era usado no templo de Jerusalém para adorar ao Deus de Israel. Tudo isso por causa do juízo do povo. Tudo isso por causa da idolatria que aquele povo cometia. Tudo isso por causa do erro do Reino do Sul. Irmãos, eu não sei se você tem noção, mas a sua vida não é solitária, você faz parte de uma unidade. Quando você decide congregar em um lugar, você faz parte de uma igreja. E a sua ação não diz respeito só a você mais. A sua ação diz respeito ao lugar que você está. Por exemplo, eu não posso fazer tudo que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, porque eu sou um dos pastores desse lugar. E por qualquer lugar que eu for, as pessoas precisam saber que eu faço parte de uma comunidade, e a minha ação, tanto pessoalmente, como de forma online, a minha fala, o que eu escrevo, o que eu falo, o que eu penso, onde eu vou, tudo isso leva o nome da Lagoinha Mangabeira. Você também. Você faz parte de uma igreja, de uma congregação. E você não pode viver de qualquer jeito e do jeito que você quer, porque agora você leva um nome. Opa, eu sou o corpo de Cristo. E, irmão, por que eu estou falando isso? Porque todas as nossas ações têm consequências. Têm consequências. Nós podemos elevar o nome da igreja de Cristo ou queimar o nome da igreja de Cristo com as nossas ações. E outras pessoas podem ser prejudicadas por causa das nossas ações. Você acha que todos do Reino do Sul eram idólatras? É claro que não. Você acha que cada ser humano que morava em Jerusalém adorava outros deuses? Não, tinha gente fiel como Daniel. Tinha gente fiel como Abacuque, que são contemporâneos. Tinha gente fiel como Jeremias, que também viveu próximo a Daniel. Tinha gente fiel como Ananias, Misael e Azarias. Mas agora, por causa da idolatria de muitos, todo o Reino do Sul está sofrendo um juízo. Por causa da idolatria de muitos, agora muitos ou todos daquela região estão vivendo o cativeiro babilônico. Versículo 3 em diante mostra para nós agora esse povo, o Reino do Sul cativo em Babilônia. Versículo 3. Disse o rei, este rei é Nabucodonosor, a Aspenaz, chefe dos eunucos. Eunuco era um homem que não se casava para viver tão somente para o rei, trabalhando para o rei. Ele abria mão de seu relacionamento com uma mulher, ele abria mão como homem de um casamento para trabalhar somente no império, somente no palácio. Então, Nabucodonosor chama Aspenaz, um homem que era o chefe desses trabalhadores, e dá uma ordem, olha lá, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Agora, perceba uma informação. Nabucodonosor está chamando Aspenaz, o chefe dos eunucos. Vira para Aspenaz e diz: Aspenaz, nós trouxemos muita gente cativa para a Babilônia. Sim. Nós trouxemos muitos judeus para a Babilônia. Sim. Mas dentre essa massa toda, eu queria que você trouxesse alguns jovens de forma diferente, para tratarmos de forma diferente. Dentre todos os cativos que serão escravos, dentre todos os cativos que vão trabalhar para nós,
Eu quero que você separe alguns jovens, porque esses nós iremos dar um tratamento diferente. Esse nós iremos tratar de forma diferente. Agora, não pode ser qualquer jovem. O versículo 4 vai mostrar para nós 3 características que os jovens que seriam tratados diferentes precisavam ter. Primeiro, uma qualidade física, olha lá. Jovem sem nenhum defeito e de boa aparência. Tinha que ser um jovem bonito. Instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados de conhecimento. Tinha que ser um jovem bem fisicamente e um jovem inteligente. Terceira característica, e que fossem competentes para assistirem no palácio real e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Perceba, os jovens que seriam tratados diferentes seriam jovens de boa aparência, jovens inteligentes e jovens que tinham a capacidade de tratar com o rei socialmente, ou seja, tinha que ser sábio, tinha que ser alguém não só inteligente, mas sábio. Eles seriam conselheiros do rei. Irmãos, que proposta maravilhosa. Começa a pensar agora no que eu estou te falando. A sua nação está presa, fora do seu território, cativa, escrava. Mas existe uma saída para alguns jovens. Esses jovens seriam tratados de forma diferente. Esses jovens não ficariam no meio dos escravos. Esses jovens seriam bem-sucedidos no império, bem-sucedidos no palácio. Boa aparência, inteligência e sábios. Se fosse esse, seria tratado de forma diferente dos escravos. Moraria não no meio dos escravos, mas moraria no palácio. Trabalharia não com empregado, mas com o rei. Que coisa maravilhosa. Que proposta linda. Que proposta quase que irrecusável. Mas o versículo 5 mostra para nós que a história estava boa demais para ser verdade. A proposta mexeria muito com quem aceitasse essa proposta. Versículo 5 diz assim: determinou-lhes o rei a ração diária, comida, das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia. E assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Perceba comigo. Agora, nós temos uma situação que aqueles que fossem escolhidos para viverem diferente, precisariam fazer, precisariam realizar. Aqueles que não seriam escravos e que viveriam de forma privilegiada no império, teria que se misturar com as finas iguarias do rei, por um período de 3 anos. Eu falei que a história estava boa demais para ser verdade, mas agora parece que a história melhorou. Não vai ser escravo, vai trabalhar no palácio. Não vai ser escravo, vai trabalhar com o rei. Não vai ser escravo e vai ser alguém sábio diante do rei. E mais, não vai comer comida de escravo, vai comer comida de rei. Não vai comer comida de escravo, vai comer dos finos banquetes do rei. Talvez, se você fosse da teologia da prosperidade, o que você iria falar para mim agora? Glória a Deus, aleluia, só está melhorando. E vai melhorar cada dia mais. Mas, na verdade, meu irmão, essas finas iguarias do rei eram comidas sacrificadas aos ídolos da Babilônia. Eram comidas sacrificadas a Bel, a Acu, a Marduk, aos deuses da Babilônia. Então, para deixar de ser escravo e para assistir diante do rei, para deixar de ser escravo e para comer das finas iguarias do rei, deveria abandonar o Deus de Israel e viver de acordo com a cultura, os costumes, a religião e a idolatria da Babilônia. O plano está marcado, o plano está pronto, o plano está arquitetado.
trouxemos judeus cativos. Judeus adoram o Deus eu sou, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Não, traz esse povo para cá e vamos ensinar a nossa cultura, a nossa idolatria e os nossos deuses para eles. Vamos tratar pessoas bonitas, inteligentes e sábias de forma diferente, vamos trazer para perto e vamos mudar a cultura deles. Essa era a proposta completa. No versículo 4, você vê uma proposta, parece boa. No versículo 5, a proposta completa, não é tão boa assim. O versículo 6 mostra que tinha homem de Deus no meio do plano maligno da Babilônia. Versículo 6. Entre eles, ou seja, não era só Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram bonitos, inteligentes e sábios. Não, tinha mais. Todos os que tinham essas características foram levados. Todos que tinham essa característica agora se infiltrariam na cultura babilônica. Só que entre esses, 4 se destacam. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. No meio do plano para tornar judeus idólatras, 4 homens diferentes. 4 jovens separados. 4 jovens que, se você já leu pelo menos uma vez a história do livro de Daniel, você vai ver que eles não se prostraram, que eles não se curvaram. 4 homens que não negaram o nome do Senhor. Só que o versículo 7 vai mostrar para nós a tentativa da Babilônia de mudar a cultura e até a religião de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Isso é provado porque a Babilônia queria mudar o nome daqueles jovens. E o nome naquela cultura não era simplesmente um título que a pessoa recebia. Nome significava quem a pessoa era. Nome significava naquela cultura a essência, aquilo que a pessoa carregava. Versículo 7, o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel. Sabe o que significa Daniel? Eu falei aqui, quem está prestando atenção? Daniel significa o Senhor é meu juiz. Então, de Daniel, passaria a ser chamado para Beltesazar. Beltesazar significa Bel, um rei pagão, protege o rei. Ananias significa o Senhor é gracioso. E seria chamado agora de Sadraque, que significa ordem de Acu, um deus daquela região. Misael, que significa quem é como o Senhor, seria chamado agora de Mesaque, que significa quem é como Acu. Quem é como o Senhor, agora quem é como Acu. Azarias, que significa o Senhor é meu ajudador, seria chamado de Abdinego, que significa servo de Nego. Nego, um deus daquela região. Então agora o plano está formado. Traga os judeus. Dos judeus, os homens com algumas características boas. Dentre eles, Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Esses 4, junto com os outros, serão tratados diferentes. Não serão escravos, serão conselheiros. Não viverão trabalhando como escravo, e sim como um trabalhador do império. Serão tratados com muitas regalias e prioridades e privilégios, mas vão ter que esquecer o Deus de Israel. Vão ter que esquecer o Deus que apareceu a Moisés. O Deus que apareceu a Abraão. Eles terão que esquecer esse povo. Eles terão que esquecer a sua história para se infiltrarem, para entrarem dentro da nossa cultura. Meu irmão, presta atenção. Eu acho que você já recebeu alguma proposta que lembra isso. Eu acho que você já recebeu alguma proposta que, para aceitar a proposta, você teria que negar os seus princípios. Eu sei que você já recebeu alguma proposta que, para entrar em um mercado de trabalho, entrar em um ministério, até numa igreja, seja o que for, você teria que mudar aquilo que você carregava de Deus dentro do seu coração. E a maior tristeza do coração é saber que
Talvez você já cedeu a essas propostas. Talvez você já negociou a sua fé por causa de propostas. Talvez você já aceitou o que o mundo carregava e trazia para você, para ser aceito por eles. Talvez você já negociou a sua fé diante de homens pagãos e idólatras e ímpios. Mas no versículo 8 nós iremos ver, irmão, a decisão de um justo homem de Deus. No versículo 8 nós veremos como é que se porta um verdadeiro servo de Deus diante das propostas mundanas. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Está resolvido. Daniel colocou no seu coração: eu não serei como os babilônicos. Daniel está diante da proposta. Qual proposta? A proposta de não ser um escravo. A proposta de ser um sábio conselheiro do rei. Mas para isso ele teria que se envolver na idolatria do rei. Daniel, qual que é a proposta? Trabalhar no império. Qual é a proposta? Morar no palácio. Qual é a proposta? Comer da comida que o rei come. Essa é a proposta? Tá boa, continua. Abandonar o seu Deus. Quero não, obrigado. Negar a sua fé. Eu já não quero ouvir mais nada. Negar o nome de Deus. Não me interessa mais. Se eu tiver que esquecer o meu Deus para me dar bem na Babilônia, eu prefiro me dar mal na Babilônia. Se eu tenho que negar o meu Deus para conseguir as coisas que todos querem na Babilônia, eu prefiro não ter o que todos querem na Babilônia. Pode me voltar para escravo, pode me voltar para Judá, pode me matar, como os amigos dele, podem me colocar na fornalha de fogo ardente. No Império Persa, pode me colocar na cova dos leões, mas eu não vou abandonar Deus, o Deus da minha salvação, porque eu decidi isso firmemente. Meu irmão, sabe por que você abandona Deus na primeira tentação? Porque você não decidiu servir a Deus firmemente. Sabe por que você cede a qualquer proposta desse mundo sujo, que vai contra os teus princípios? Porque você não resolveu firmemente no seu coração. Quem decide firmemente no coração, irmão, pode vir o que vier. Quem decide firmemente, irmão, não se mistura porque está decidido no coração. Às vezes você fala, a tentação é muito forte, né, pastor? O senhor entende, pastor? Não entendo, não. A proposta foi muito grande, pastor. Sabe como é que é, né? Não sei, não. Ah, pastor, mas é porque ia mudar a minha vida. Mudou a sua vida, agora você está indo para o inferno. Ah, ia mudar a minha vida. Mudou mesmo, porque agora você está desobedecendo a Deus. Pastor, mas eu não poderia perder a oportunidade. Por que não? Porque eu ia ganhar algo muito poderoso. Quantos você tem? 40? Daqui 40 você não está aqui mais. Não é tão importante assim. Não ia mudar tanto assim. Não ia ser tão importante assim. Quem decide firmemente no coração, meu irmão, quem decide servir a Deus firmemente no coração, não se envolve em sistema mundano, independentemente da proposta. Só que agora preste atenção. A partir do versículo 8 nós veremos a sabedoria de Daniel, a humildade de Daniel e a submissão de Daniel. E eu vou explicar, vou ler e vou explicar, olha lá. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel está decidido, eu não vou me envolver com o sistema político desse lugar. Daniel está decidido, eu não vou me envolver com a idolatria da Babilônia. Daniel está decidido, eu não vou abandonar o meu Deus. Mas Daniel estava debaixo de lideranças humanas. E neste caso, Nabucodonosor. Neste caso, Aspenaz, o chefe dos eunucos. Neste caso, o Império Babilônico. Então Daniel não se levantou como um revolucionário na Babilônia. Daniel não foi contra o Império Babilônico. Ele usou de sabedoria. Ele diz, eu não vou comer disso, porque isso é coisa sacrificada, coisa consagrada. Eu não vou comer. Depois que ele decidiu, ele abre a porta do quarto,
vira para o líder dele político e diz assim: é possível eu não me contaminar? Eu posso não fazer isso? Ele não chegou invadindo a autoridade de Aspenaz, ele pediu a Aspenaz. Ele não chegou confrontando Aspenaz, ele pediu a Aspenaz: eu posso não comer? Eu posso não fazer? Eu posso não me contaminar? Está no texto. Eu posso não me envolver com isso, Aspenaz? Não é da minha fé, Aspenaz. Não é do meu costume, Aspenaz. Não é para mim, Aspenaz, mas você é a autoridade da minha vida, Aspenaz. Então eu posso não me contaminar? Meu irmão, a Bíblia diz, acho que no livro de Daniel mesmo, que o coração do rei, Deus inclina para onde quer. A Bíblia diz, irmãos, que o coração do rei está na mão de Deus. Você acha mesmo que é o presidente da república, o governador, o prefeito, o vereador, o deputado, o senador que manda no Brasil? Quem manda no Brasil é Deus, irmãos. Você acha mesmo que existe alguma liderança política acima do nosso Deus? Não. Mas nós, como civis, estamos debaixo de autoridades civis. Mas nós, como participantes de uma cidade, devemos submissão às autoridades. Romanos 13. Toda autoridade foi constituída por Deus. Então, Daniel, sabendo desse princípio, agora diz para Aspenaz: eu posso não me contaminar? Ao 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Agora Deus mudou o coração do chefe dos eunucos. Deus fez com que o chefe dos eunucos aceitasse o pedido de Daniel. Irmão, mas não era um pedido simples, era um pedido complexo. O pedido era: ô Aspenaz, não obedece Nabucodonosor, não. Não obedece àquele que está invadindo todas as terras para conquistar a gente, não. Não obedece um líder tirano e assassino, não. Obedece a mim, que sou um cativo. Irmão, só Deus poderia fazer com que Aspenaz não obedecesse Nabucodonosor e aceitasse o pedido de Daniel. Mas ainda bem que eu disse só Deus. Porque Deus, irmão, pode qualquer coisa. Deus pode intervir em qualquer situação. Deus pode intervir em qualquer problema político, civil, espiritual, ministerial, de saúde, de convivência, familiar. Só Deus. Primeiro você decide no coração, depois você se sujeita aos homens que devem se sujeitar e pode esperar Deus agir em seu favor. Agora olha para você ver como não era um pedido simples. Versículo 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, agora entra outro personagem na história, o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos, Aspenaz, havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha essa parte do texto. Aspenaz, o chefe dos eunucos, vira para Daniel e diz: você está me pedindo um trem difícil, porque Nabucodonosor vai olhar para vocês e vai ver em vocês uma fraqueza física, porque vocês estarão comendo só legume e outras coisas, e os outros jovens estarão comendo das finas iguarias do rei. É perigoso eu fazer isso, porque se ele olhar para vocês e ver vocês mais fracos do que os outros jovens, ele vai cortar minha cabeça, ele vai me matar. Mas como Deus mudou o coração de Aspenaz, o coração de Aspenaz foi inclinado para o pedido de Daniel, e agora Aspenaz vira para o cozinheiro e fala: esse povo aí é doido, eles não querem as finas iguarias, não. Então, dá a eles o que eles pedem. Não dá a eles as finas iguarias do rei. Mas, Daniel, se alguma coisa der errado, eu vou morrer, Daniel. Aspenaz está falando. Agora o versículo 12 mostra para nós uma fala de quem confia em Deus. Daniel disse: experimenta, peço-te,
os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. Agora, irmãos, Daniel está dizendo: ô Aspenaz, é difícil? Por quê? Porque Nabucodonosor mandou dar das finas iguarias. Ô Aspenaz, é difícil? Por quê? Porque se vocês chegarem mais fracos e mais feios que os outros, no final do tempo, Aspenaz Nabucodonosor vai nos matar. É difícil, Aspenaz? Porque Nabucodonosor é sanguinário. É difícil o que eu estou pedindo? Porque Nabucodonosor invade terra e conquista terra. Ele é mau. É difícil o que eu estou te pedindo? É assim que eu gosto, então pode experimentar. Se é difícil, pode confiar. Se é difícil, experimenta 10 dias os teus servos. Irmão, só pode ser ousado assim quem confia em Deus. A situação é difícil? Então Daniel disse: experimenta 10 dias. É complicado? Então eu estou falando com você, pode falar, pode fazer, pode acontecer, do jeito que eu estou dizendo, porque quem está comigo é Deus. Daniel não tirou isso da cabeça dele, irmão. Daniel decidiu não se contaminar em fidelidade a Deus. E em fidelidade a Deus, Daniel está dizendo: 10 dias. Experimenta. Eu sei do que eu estou falando. Daniel, Nabucodonosor vai matar a gente. Experimenta 10 dias. Daniel, o homem é mau. Experimenta 10 dias. O meu Deus é acima de Nabucodonosor. O meu Deus é acima das finas iguarias do rei. O meu Deus é aquele que sustentou o povo dele 40 anos no deserto. Como é que não vai me sustentar 10 dias? O meu Deus é aquele que me libertou do Egito. Como é que não vai me libertar de Nabucodonosor? O meu Deus é o Criador de todas as coisas, e em 6 dias criou todas as coisas que existem. O que são para eles 10 dias? Cuidando de um de seus servos. 10 dias. Experimenta 10 dias. Daniel, então você não vai se corromper? Não. Daniel, então você não vai se contaminar? Não. Daniel, então você não vai comer na mesa de ídolos? Não vou não. O que você quer então? Legumes. Por quanto tempo? 10 dias. Ô meu irmão, é possível alguém ficar mais forte e mais belo comendo legumes do que aqueles que comem das finas iguarias do rei? Não era possível, não era. Era possível alguém ficar mais saudável do que aqueles que comiam as finas iguarias do rei? Não era possível. Mas nós estamos falando do Deus que pode todas as coisas. E nós estamos falando de um servo de Deus que confiava em Deus a ponto de dizer: experimenta então. Não é possível, não? Então experimenta. Você não acredita, não? Então experimenta. Você nunca viu nada igual, não? Então experimenta, irmão. Eu estou falando do meu Deus. Versículo 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência, a de Daniel, era melhor. Estavam eles, agora dos 4, mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Milagre, cuidado, proteção, sustento de Deus para aqueles 4. Irmão, perceba comigo, Daniel não sentou na mesa de ídolos. Daniel não aceitou a proposta de ídolos. E no final, Daniel teve um resultado melhor do que aqueles que se assentaram na mesa de ídolos. Sabe o que é isso? Você não precisa se corromper para ter bons resultados. Você não precisa se sujar para ter bons resultados. Você não precisa entrar no caixa 2 da sua empresa para conseguir alguma coisa. Você não precisa se vender para conseguir alguma coisa. Você só precisa ser fiel a Deus. Você não precisa puxar o tapete de ninguém na igreja para conseguir o ministério que você quer. Você não precisa. Você não precisa mentir para ninguém lá da sua família para conseguir o que você quer lá na sua família. Você não precisa. Você só precisa ser fiel a Deus.
Você não precisa sair aí se oferecendo para as mulheres e se oferecendo para os homens para conseguir um bom casamento. Você só precisa confiar em Deus. Você não precisa olhar para a esposa do outro e para o marido da outra e tentar atrapalhar o casamento para ter um casamento, irmãos. Você só precisa ser fiel a Deus. Você só precisa confiar em Deus. Daniel não se corrompeu. Daniel não entrou no sistema. Daniel não se vendeu. Daniel não foi um corrupto. E no final dos 10 dias, Daniel está melhor do que quem se vendeu. Agora, 16 é um versículo que poucos prestam atenção. Antes do 16, lá no 5, não é para ler não, precisa mudar não. Lá no 5, o tempo em que aqueles jovens seriam tratados era um tempo de 3 anos. 3 anos. Durante 10 dias, Daniel disse, me dá só legume. Me dá só legume. Ok. 10 dias comendo legume. Acabaram os 10 dias, olha o que o texto diz. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Tem gente que vira para a gente e fala assim, ó, Daniel comeu legumes por 10 dias. Não foi isso. Daniel comeu legumes por 3 anos. Daniel passou o tempo todo do teste de 3 anos comendo apenas legumes. Não comendo as finas iguarias do rei, porque 10 dias me dá só legume e eu vou ficar melhor. Aí depois dos 10 dias, agora pode colocar as finas iguarias dos reis para Daniel. Não foi isso. Depois dos 10 dias, opa, esse povo não precisa de fina iguaria não, pode dar só legume para ele o tempo todo. Daniel não ficou comendo legumes só 10 dias, ele ficou comendo legumes 3 anos. 17. Ora, a estes 4 jovens, Ananias, Misael, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os 4. A estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Agora Deus vai começar a abençoar aqueles jovens. Já que eles não se contaminam, já que eles não se vendem, já que eles não se corrompem por propostas, já que eles não estão preocupados com Nabucodonosor e sim com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, agora Deus começa a abençoar aqueles jovens. E a Bíblia diz que aqueles jovens agora estão cheios de conhecimento, inteligência em toda cultura e sabedoria. Que bênção! Mas a sequência do versículo coloca a nossa fé um pouco em xeque. Porque eu quero saber quem tem coragem de viver o que eu vou falar agora. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. São 4 jovens, os 4 abençoados. Mas na hora de abençoar Daniel, Deus dá um pouquinho a mais do que os outros 3. Será que Ananias, Misael e Azarias falaram assim, uai, Senhor, mas nós queremos tudo que o Senhor deu para Daniel também. Uai, Senhor, nós, todos os 4, nós fomos fiéis. O Senhor vai abençoar a gente, mas vai abençoar mais Daniel? A resposta é, vou abençoar mais Daniel. Vou dar mais dom para Daniel do que para os 4, para os outros 3. Mas os 4 não foram fiéis? Sim. Mas você vai abençoar quem? Deus? Todos igualzinho? Não, eu quero abençoar mais Daniel. Será que você aguenta isso e suporta isso? Imagina toda a igreja sendo fiel a Deus e não se contaminando. Que beleza, não é? O meu sonho é ter uma igreja de crente que não é corrupto. Crente que não se suja no mundo. Crente que não se vende no sistema evangélico. Eu queria muito que todo mundo aqui fosse assim. É assim? Claro que não. Você acha que todo mundo que entra nessa igreja aqui é o anjinho de Jesus? É claro que não. Mas quem sabe um dia a gente chega lá. Aí vamos supor que a gente chega lá, daqui uns 300 anos a gente pode chegar lá, né, irmão? Que a gente está na luta, está na batalha, um vai com a dificuldade, outro vem com problema, outro vem com pecado. Daqui 300 anos a gente chega lá. Aí daqui 300 anos a igreja toda fiel, olha que bênção. Aí Deus olha para a Lagoinha Mangabeira e fala assim, olha, a igreja é fiel, que maravilha. Mas tem 3, 4 ali que eu quero abençoar mais que o resto. Aí começa o problema de novo. Aí começa as brigas de novo. Aí começa as dificuldades de novo. Opa, mas Deus está abençoando mais fulano, hein? Mas Deus está abençoando mais Beltrano, hein? Ué, mas por que fulano está prosperando daquele jeito ali? Ué, mas por que só fulano está pregando?
Por que só Beltrano está pregando? Irmão, se Deus quiser abençoar mais o irmãozinho do seu lado do que você, está tudo certo. Tá bom. Você quer tudo para você, ou se Deus falar para você assim, ó, para você eu vou dar uma bênção, para a irmã de trás eu vou dar 2 bênçãos, para o irmão de trás 3 bênçãos, e para o outro lá nenhuma, e para o outro só uma, e para o outro 10. O que você tem com isso? O que Deus quer fazer na vida do outro, o que você tem com isso? Onde Deus quer levar o outro, o que você tem com isso? Onde Deus quer levantar o outro, o que você tem com isso, irmão? Sabe o que você tem com isso? Deixa eu te explicar teologicamente, em hebraico, em grego, em aramaico, nada. Está entendido? Nada. Irmão, Deus faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, com quem Ele quer. Agora o versículo 18. Vencido o tempo determinado, ou seja, passados-se quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Irmão, eles não se corromperam e foram honrados de forma interna. No 17 é Deus com eles. Agora, do 18 ao 20 é Deus com eles no meio do império. Deus abençoou eles de forma particular, mas agora Deus está abençoando de forma pública. Não tinha ninguém mais inteligente do que os 4. Não tinha ninguém mais preparado do que os 4. E eles não precisaram se corromper para chegarem onde os outros chegaram. E eles passaram os outros e avançaram. Perceba, irmãos, o texto está dizendo que eles passaram a assistir diante do rei, sem precisar se sujar, sem precisar se corromper, sem precisar se vender. Por quanto tempo foi o teste com o chefe dos cozinheiros? Por quanto tempo Daniel disse, experimenta, por 10 dias. E agora o texto está dizendo que eles foram achados 10 vezes mais inteligentes que os outros. 10 vezes mais sábios que os outros. A pergunta é, isso veio deles simplesmente? Isso aconteceu por causa deles simplesmente? Alguém só pode ser 10 vezes melhor do que o outro? Com o Espírito Santo. 10 vezes mais preparado que o outro? Com o Espírito Santo. 10 vezes mais capacitado para uma obra? Com a presença de Deus. E o versículo 21 nos ensina muita coisa, olha só. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Aprendi muita coisa aqui. Olha só, Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Quem foi Ciro? O rei da Pérsia. Quem era a Pérsia? O império que invadiu Babilônia, está lá no capítulo 5. Mene, Tekel e Parsim, lembra do jantar? A mão escrita na parede. O rei era Belsazar da Babilônia. E o rei Belsazar está vendo uma mão escrevendo na parede no banquete. Mene, Tekel e Parsim. E ninguém consegue interpretar aquilo. Então Daniel se levanta e diz, eu sei o que está escrito. Está escrito assim, ó, pesado fostes na balança. Fostes encontrado em falta. E agora o seu reino será destruído e invadido. Naquela noite a Pérsia invade a Babilônia, conquista a Babilônia e se torna um império mundial. Por que eu disse que eu aprendo muito? Eu aprendo muito porque Daniel se manteve firme. A Babilônia caiu. Nabucodonosor caiu. Nabonido caiu. Belsazar caiu. O império persa chegou, mas Daniel continuou firme. Imagina se Daniel tivesse caído com a Babilônia, se invadido com a Babilônia, infiltrado na Babilônia. Imagina se Daniel tivesse se vendido para a Babilônia, ele teria caído. Mas como ele não caiu, quem caiu foi a Babilônia. Como ele ficou firme, quem foi destruído não foi Daniel, foi a Babilônia. E agora, só um detalhe, para deixar você esperto. Em Daniel capítulo 5 é a queda da Babilônia e a entrada da Pérsia. Em Daniel capítulo 6 é o primeiro capítulo com o Império Persa no poder.
E depois que Daniel foi para o Império Persa, no capítulo 6, ele já foi colocado aonde? Na cova dos leões. Ele vence Nabucodonosor, ele vence Babilônia, mas a prova continua. Não dá para ser fiel só com a Babilônia, tem que ser fiel com a Pérsia também. Não dá para ser fiel só nos dias da Babilônia. Um fiel verdadeiro, irmão, passa império, sai império, chega império, vai outro império, ele continua fiel. Não é para orar. Não é para orar, não? Então eu vou orar 3 vezes ao dia. Não pode orar, não, então eu vou orar com a janela aberta. Ah, é? Então você vai para a cova dos leões. Pode me mandar para a cova dos leões. Quem criou o leão foi Deus. Quem tem um plano para a minha vida é Deus. Quem está no controle da história é Deus. E nós sabemos que Daniel entrou na cova dos leões e saiu de lá como se nada tivesse acontecido. Não se venda, não se corrompa, não suje o seu ministério, não suje o seu nome, não suje a sua empresa, não suje a sua família, para chegar onde você quer chegar. Deus pode te dar vitória, mesmo que você não se corrompa. E depois da vitória, tem cova dos leões. Vai continuar a batalha, vai continuar a luta, mas lá na cova dos leões, com Deus lá dentro, é melhor do que no palácio do rei, sem sombra de dúvidas. Fique em pé no seu lugar. Feche os seus olhos.